Olá, seja muito bem-vindo ao Dose Certa Podcast. Aqui nós falamos sobre saúde em português e não em medicinês. E estamos de volta aí depois de um bom intervalo, né? Da primeira temporada. Como eu falei, como eu já expliquei, essa segunda temporada tem algumas novidades. Uma delas é isso aqui, né? Esse formato em vídeo. Na primeira temporada a gente estava só se ouvindo, mas dessa vez estamos aqui também de corpo presente, então vamos estar mais próximos nesse sentido. Segundo ponto é que na primeira temporada eu trouxe bastante sobre a questão do combate à psicofobia, ao estigma em relação à saúde mental, e dessa vez eu resolvi ampliar e trazer um pouco também sobre o cuidado multidisciplinar, né? E a importância da gente olhar também para a saúde como um todo, né? Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de saúde como um todo. Então, para isso, trouxe alguns temas que surgem muito no consultório, no dia a dia do consultório com os pacientes e que eu tenho certeza que vão ser muito úteis para você entender mais, ainda mais sobre a sua saúde. E o terceiro ponto é que, para isso, eu vou receber a ajuda de colegas maravilhosos que vão estar aqui compartilhando informação com vocês. E que são colegas que eu conheço de perto, que eu tive o privilégio, estou tendo o privilégio de acompanhar alguns por 6 meses, alguns por 1 ano, alguns por 1 ano e meio dentro da FVC. E eu tenho certeza que você vai aprender bastante com eles também, aprender a admirar o trabalho deles tanto quanto eu. Bom, e para começar, no episódio de hoje, eu escolhi a dedo e resolvi trazer uma pessoa maravilhosa, incrível, e para falar de 2 temas que são muito, muito, muito comuns, que geram muitas dúvidas no consultório, inclusive no dia a dia do meu consultório com os meus pacientes. O primeiro deles é o tratamento para a obesidade, né? As mudanças que tiveram tanto no entendimento da obesidade quanto no tratamento farmacológico da obesidade e a relação disso com a saúde mental. E um outro tópico também que a gente vai abordar ainda nesse episódio são as alterações no corpo da mulher no período da menopausa e também os impactos na saúde mental que estamos sujeitas, todas nós estamos sujeitas aí nessa fase tão importante. E para isso, para me ajudar a falar sobre esses temas, estou aqui com ninguém mais, ninguém menos que doutora Juliana Abreu, maravilhosa. Seja muito bem-vinda, Ju. Antes da Ju falar, eu vou abrir aqui um pergaminho, que é o currículo dela. Vou ter que ler aqui para vocês. Juliana Abreu tem graduação em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, residência em Clínica Médica pela UFRJ também, residência em Endocrinologia pela Universidade Federal Fluminense, a UF, onde me formei, especialista em endocrinologia pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, tem mestrado pela UF, é professora assistente do Departamento de Medicina Clínica da UF, endocrinologista do Hospital Federal Cardoso Fontes e, por último, não menos importante, faz parte do nosso time FVC já há bastante tempo, já renovou, já segue aí com a gente, né? Então, me dando o prazer aí de te ter como mentorada, como parte do time FVC. Então, muito obrigada, Ju, por estar aqui, pelo seu tempo. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite, né? Então, adorei saber que eu estava fazendo parte, né, para a gente falar de 2 temas que são muito prevalentes no geral e que mulheres, todas nós vamos passar por isso, e a obesidade é um problema de saúde pública, né? Então, quanto mais informação de qualidade, que eu acho que é o nosso objetivo, né, de trazer aqui, melhor é para a gente tentar evitar que os números mostram, né, as previsões para o futuro que não são muito agradáveis quando a gente fala de obesidade. Ju, então, vamos começar falando sobre obesidade, que esse tema, como você muito bem falou, assim, super importante, né? Enfim, os números têm aumentado cada vez mais, mas, ao mesmo tempo, o que vem acontecendo é que a própria ciência, né, a própria medicina passou a olhar a obesidade de uma forma diferente nos últimos anos, né? Nas últimas décadas e, mais especificamente, nos últimos anos. Tanto em relação ao desenvolvimento da obesidade, as causas da obesidade, as complicações, né, assim, disso, olhar para isso como realmente um problema de saúde, não como uma questão só de força de vontade, exatamente, né? E mais recentemente, o que a gente teve foi uma verdadeira mudança, assim, no paradigma do tratamento da obesidade, né, assim, com as novas moléculas, enfim, isso a gente quero saber bastante aí sobre isso gera bastante dúvida. E uma coisa que eu vejo, assim, muito no consultório também, né, já fazendo esse gancho da endocrinologia com a psiquiatria, né, que são
especialidades que no dia a dia a gente está sempre em parceria, sempre em contato, né? Sim. É que os pacientes com obesidade, isso, né, assim, os estudos mostram já há algum tempo que tem um risco aumentado, né, assim, para sintomas depressivos, episódios depressivos e de ansiedade, né? Uhum. E o contrário, assim, é uma via de mão dupla também, né? Porque o paciente com depressão, por exemplo, né, vários transtornos mentais, mas no caso, pegar o exemplo de um paciente com depressão, é um paciente que a gente sabe que adere, tem uma adesão pior, né, assim, aos tratamentos de uma forma geral, principalmente doenças crônicas, né, um tratamento que exige muitos pontos de cuidado ali, né, e com a obesidade não é diferente, então são quadros que estão ali muito próximos, né, assim, então é algo que nós psiquiatras, a gente acaba vendo também muito no dia a dia, assim, do consultório, né? Assim, os pacientes chegam com essas demandas. E, trazendo um pouco sobre a questão do tratamento, só um ponto. Uma coisa que tem acontecido, assim, desses últimos anos para cá, é que, por exemplo, no consultório algumas vezes, aconteceu algumas vezes, do paciente vir de um endocrinologista que prescreveu um medicamento, um tratamento farmacológico, e o paciente, na consulta comigo, falar que ficou inseguro, que tem medo de começar, que não começou a tomar, ou que não comprou, ou que comprou e não começou a usar ainda, por estar inseguro em relação ao tratamento, porque as pessoas ainda associam o tratamento hoje em dia, né, assim, por exemplo, com os análogos de GLP-1, né, que você vai explicar um pouquinho, aos tratamentos mais antigos, né, que a gente, vamos botar assim, bem no português, bem básico, assim, né? Uhum. São os remédios mais perigosos para, né, para emagrecimento, para perda de peso, que a gente sabe tanto de doideira que já aconteceu por aí, Sim. né? Há décadas atrás. Então, as pessoas ainda confundem muito, né? E eu acho que tem um pouco desse aspecto. E tem outro ponto também, né? Que tem os curiosos, né? Que às vezes perguntam também para mim, Bruno, o que você acha? Você acha que, né, às vezes vem pedir algum medicamento, alguma coisa para diminuir o apetite? E aí pergunta, né, desses outros remédios. Mas tem um outro lado também das pessoas que acabam fazendo uso indiscriminado, sem prescrição, sem acompanhamento, né? Enfim. Então, nessa grande confusão aí, né? Que era para ser uma solução, toda novidade, eu acho que traz também muita confusão. Que eu acho importante a gente esclarecer assim alguns pontos, né? E é isso que eu acho, enfim, vai ser maravilhoso te ouvir em relação a isso. Bom, primeira coisa que eu quero te perguntar é para você explicar um pouco assim como é que funciona assim, né, esses novos medicamentos, né? Estou falando aqui dos análogos de LP1, enfim, outros semelhantes, e a diferença desses remédios para os remédios mais antigos, para as pessoas entenderem se é a mesma coisa, se não é, enfim, explica um pouquinho para gente. Bom, vamos lá. A obesidade, ela é realmente uma doença crônica, né? Hoje em dia, como você bem falou, toda a evolução da ciência fez com que a gente tivesse muito mais compreensão da fisiopatologia da doença, Sim. que não é simplesmente, né, uma questão de força de vontade, passa muito longe disso. Não é um problema só do indivíduo, né? É um problema de saúde pública, um problema multifatorial, que várias coisas têm que ser mexidas e ajustadas para a gente tentar combater aí essa pandemia de obesidade, basicamente. E hoje em dia é muito mais prazeroso tratar a obesidade do que era anos atrás. Então, quando eu fiz residência, 2012, antes disso, a gente não tinha nenhuma possibilidade de medicamento que tivesse segurança cardiovascular. Então, Uhum. esse era um dos maiores problemas. Então, tratar a obesidade era muito dieta, atividade física, que segue como pilar principal, mas a ajuda medicamentosa, que a gente sabe que pela fisiopatologia da doença é necessária, em muitos casos, ela não existia, né? Então, a gente tinha lá, era das anfetaminas no passado, que Sim. tinham muitos efeitos adversos, principalmente na questão cardiovascular, e eu acho que até na questão psiquiátrica também, Sim. era uma desvantagem importante. Então, a pessoa emagrecia, mas às custas de uma piora na sua saúde no geral. E aí, com esse desenvolvimento aí das novas drogas, a gente passa a ter muita esperança e muito prazer em tratar a obesidade agora, uma vez que é viável e que agora a gente tem opções de medicamentos que não só não trazem nenhum prejuízo, como hoje em dia a gente tem segurança no tratamento, e os estudos mais recentes mostram que os análogos do GLP-1
além de serem seguros, eles trazem benefícios aí em doença aterosclerótica, em algumas indicações para tratamento de insuficiência cardíaca. Então, não só eles são seguros, como eles são benéficos também nos pacientes que têm alto risco cardiovascular. Então, hoje é muito mais interessante a gente tratar a obesidade, que realmente a gente tem recurso para isso, coisa que anos atrás não existia. Então, esse medo, ele é um medo que é legítimo, né? Então, isso realmente, no passado, fazer medicamento para obesidade tinha seus problemas, mas hoje em dia a gente vem não só com os análogos do GLP-1, tem outras medicações. A gente passou um limbo aí, que a gente usava muita medicação off-label, né? Que aí não Uhum. estava em bula, mas como a Sim. gente não ia usar mais anfetamina, nem nada disso, até porque saiu do mercado, Sim. não tinha mais como fazer. Eu ia comentar isso, né, que eles chegaram a sair do mercado um período, né, e o pessoal quando conseguia por meios Mercado escusos, negro, né. isso. Uhum. E aí, quando a gente fala do uso off-label, a gente tinha um topiramato, que era até uma das medicações de primeira linha para transtorno de compulsão alimentar. Sim. A bupropiona, que hoje em dia a gente tem em bula, né, na sua associação com naltrexona, no nome comercial específico, mas que durante muito tempo a gente usou isso por indicação fora de bula, Sim. né? Então, a gente sabia que tinha efeito no sistema nervoso central, em redução da fome, aumento da saciedade, redução dos episódios de compulsão alimentar, mas isso ainda não estava liberado ali para todo. Então, era uma conversa, né, Uhum. entre o médico e o paciente, chegando na melhor opção para aquele caso. Hoje não, hoje a gente tem medicações em bula liberadas para o tratamento da obesidade e que são muito seguras para isso. Uhum. Perfeito. Então, é seguro. É seguro. As pessoas não precisam se preocupar. Eu acho que é interessante também a gente falar dos nomes para as pessoas se familiarizarem com as moléculas, né? Quando a gente fala de análogos GLP-1, né? Sim. A gente está falando É que eu de quais enrolo a língua aqui. substâncias. É um trava-língua quase. Então, a gente está falando aqui no Brasil, o que, que a gente tem de análogo do GLP-1? É semaglutida, que é o Ozempic, e o Ribelsus, que é a opção por via oral. O Saxenda é liraglutida. E, por enquanto, quando a gente fala de análogo do GLP-1, é isso. Tem uma possibilidade que está vindo no mercado, que ficou uma onda do Monjaro, né? Que é a tirzepatida, que deve chegar aí no segundo semestre, que já tem um efeito duplo. Ele é um análogo do GLP-1 associado a uma outra molécula que vem potencializando o efeito do análogo com resultados ainda melhores do que o análogo do GLP-1. Ótimo, assim, aí para a gente entender um pouco melhor, como é que esses medicamentos agem, obviamente aqui, né, a gente vai falar num português que as pessoas entendam, né, de uma forma resumida, para as pessoas entenderem qual que é a ação dele. As pessoas acham, porque reduz o apetite, né, assim, é só uma redução de apetite, né, não é. E para quem esses medicamentos são indicados, né, qual que é a indicação, quem é que pode tomar, quem é que deve tomar, quanto que vocês, endocrinologistas, quando vocês avaliam, né, assim, que perfil de paciente pode se beneficiar do uso desses medicamentos? O GLP-1, na verdade, ele é um peptídeo do intestinal, né? Que a gente chama num grupo chamado de incretinas. Então, o que esses hormônios fazem? Eles aumentam, estimulam a secreção de insulina, né? Então, tá aí o principal objetivo inicial, né, dessas medicações, que é primeira indicação foi para o tratamento do diabetes tipo 2, Perfeito. justamente por conta desse efeito. E aí observou-se que as pessoas que estavam usando esse grupo de medicamento tinham uma perda de peso considerável. E aí começou a estudar isso para o tratamento da obesidade. Então, essas moléculas, elas também atuam aumentando a saciedade. E como é que ele age, né? Então, ele lentifica todo o trânsito do trato gastrointestinal. O estômago, ele demora mais tempo para esvaziar, então você tem mais saciedade, né? E todo o trânsito intestinal, ele fica mais lento. Então, os efeitos colaterais, eles também estão muito associados ao modo de ação da medicação. Sim. Então, você tem mais náusea por conta disso, pode piorar um pouquinho o refluxo gastrointestinal. Então, quem já tem, a gente tem algumas orientações para melhorar isso. E constipação, porque esse trânsito fica mais lento e aí a gente vai evacuar numa frequência menor do que o que está acostumado, né? É tudo mais devagarzinho, Tudo mais né? devagarzinho. E com isso você tem mais saciedade, você vai ter menos fome, menos vontade de comer, e quando você comer pouca quantidade de comida, já vai estar te
passeando. Então, é Parece um sonho, basicamente né? Parece um sonho exatamente. que todos nós queremos, né? Mas não é todo mundo que tem indicação de fazer uso, né? Ou é? Não, Porque senão estaria todo mundo tomando. Quer dizer, tá não. quase todo mundo tomando, não é mais, não deveria. Vamos, pra gente entender quem é que tem indicação, assim, de Quem tem fazer. indicação, certamente, assim, o perfil principal de paciente são os pacientes com obesidade e diabetes tipo 2. Esse aí é a primeira linha de tratamento, tá? Mas não é necessário ter diabetes para ter indicação de um análogo do GLP-1. Então, os pacientes que têm obesidade, eles também vão se beneficiar muito, né? Então, são medicações que têm uma potência de perda de peso considerável. Então, a gente consegue chegar em medicações agora que têm mais que 15% de redução do peso corpóreo, né? E isso diminui as causas de mortalidade relacionadas à obesidade, quando a gente já consegue atingir isso. Então, são medicações que são muito bem-vindas. Assim, bom, então, só para deixar claro aqui quais são os análogos do GLP-1 que a gente tem disponíveis no Brasil. Então, a gente tem o Ozempic, que é o mais famoso deles, né? Que é a semaglutida. Depois dele, a gente vem com o Wegovy, que também é semaglutida, inclusive do mesmo laboratório, só que aí ele vai até 2,4 miligramas e o Ozempic ia até 1 miligrama. Então, a gente tem uma opção que tem uma maior potência. E a gente tem a opção do comprimido via oral, que é o Rybelsus. Temos também a liraglutida, que é o Saxenda, né? Só que esse aí é injeção diária. A semaglutida é semanal. E é o que a gente tem, por enquanto, em março de 2025, aqui no Brasil. Ju, um ponto que você falou, que eu acho até importante a gente explicar, né? Que você falou assim, dos medicamentos e que essa perda de peso chega em média ali, né, em 15%, né? E a gente está falando do tratamento de obesidade. E as pessoas, eu vejo também as pessoas confundindo também, né? Entendendo que, assim, existe a questão do sobrepeso, né? Mas as pessoas têm feito também um uso, enfim, para caber num biquíni, para caber num vestido, né? E imaginam também uma perda de peso muito brusca e muito grande, como se fosse o único, o principal objetivo, né? Uhum. E o que a gente vê, eu queria que vocês, né, se puder explicar, né, e comentar sobre isso, que eu acho importante, que reduções em 10, 15% no peso, né, assim, já trazem uma melhora muito significativa nesses desfechos negativos associados à obesidade, não é? Sim. Explica um pouquinho melhor, assim, sobre isso e qual a expectativa que as pessoas, enfim, podem ter em relação a essa questão da perda de peso, se precisa perder 20, 30, 40 quilos para ser mais saudável, enfim, uma pessoa obesa, enfim, como é que isso funciona? Então, o que eu costumo dizer quando eu começo a tratar um paciente com obesidade é o seguinte: cada peso perdido é lucro. Uhum. Então, assim, a gente não tem uma meta estabelecida, nem um peso ideal, né? Que aí a gente vai se guiar pelo IMC, que não é a melhor proposta, né? Então, cada peso que ele perder, ele está ganhando em qualidade de vida. Então, a gente começa a ter bastante benefício a partir de 5% do peso corporal perdido, e isso, cada peso que se perde, mais benefício você tem. Então, acima de 16%, quando eu comentei antes, a gente diminui as causas de mortalidade relacionadas à obesidade. Que causas são essas? São doenças cardiovasculares, determinadas neoplasias, né? Que a obesidade é um fator de risco Sim. importante. Então, doença hepática gordurosa. Então, doença hepática gordurosa, síndrome do ovário policístico, 7 a 10% de perda de peso, você já vai estar fazendo o seu tratamento, né? Então, perder peso é tratamento para uma série de outras doenças. E aí, um outro ponto que você falou sobre o uso indiscriminado, né? Que todo mundo está usando e que quando a gente olha na teoria, nossa, mas perde 15, 20% do peso corporal, então eu vou tomar e tá tudo bem. Uhum. Então, assim, os efeitos colaterais, náusea, constipação, para muitos pacientes que não conseguem tolerar. Uhum. Então, o acompanhamento médico ele é fundamental para a gente saber quem são os pacientes que têm indicação para fazer, como que a gente faz, né? Como é que a gente faz essa progressão de dose, que critérios, o que a gente vai observar durante a progressão de dose para saber se eu vou chegar à dose máxima ou não, se eu estou ali Uhum. dentro de uma limitação, né? Então, se o paciente responde muito bem com doses muito baixas, a gente pode deixar a dose mais baixa. Não é todo mundo que precisa chegar na dose máxima. A grande maioria das pessoas com obesidade, que tem muito peso para perder, vai chegar na dose máxima desde que ela Se tolere. tolerar. Uhum. Tem um efeito colateral que é muito limitante, que é a fadiga. Então, Uhum. assim, tem muitas pessoas que começam a fazer e não conseguem chegar, não só pela náusea, que, como a gente vai titulando a dose devagar, começa numa dose mínima e vai subindo, boa parte das pessoas vai
se acomodando nesse efeito colateral até que ele melhora. Mas a fadiga, às vezes, da pessoa não conseguir mais fazer exercício. Isso é um ponto, um limite, assim, bem tênue. Não, diminuir a atividade física é tudo que a gente não quer, Sim. né, que aconteça. Então, ter o acompanhamento médico regular para você saber exatamente o que você está fazendo e, principalmente, existem contraindicações para a medicação, né? Então, pacientes que têm história de câncer medular de tireoide, câncer de medular de tireoide na família, história de pancreatite, que tem cálculo na vesícula, então pode piorar, pode levar a uma crise de cálculo biliar. Então, tudo isso tem que ser avaliado antes de começar a medicação. Então, definitivamente, o uso indiscriminado por conta própria não é a melhor opção, não é uma boa ideia. Perfeito. Então não é só chegar na farmácia e pedir, comprar e levar e tomar em casa. Não é. Precisa passar por avaliação médica sempre, ok? Perfeito. Maravilha. E bom, para a gente acabar com essas dúvidas, né? E como eu falei, tudo que é novidade acaba vindo e trazendo muita confusão, tem muito mito e muita, né, muita informação desencontrada por aí. Então, quais são os mitos, qual é ou quais são os mitos relacionados a esse tratamento, esses tratamentos para obesidade que a gente precisa combater aqui, derrubar aqui hoje? Um deles eu já falei, né, que é só usar o Ozempic, por Uhum. exemplo. Ah, não, você quer emagrecer, você compra o Ozempic, você toma e não tem problema nenhum. Então, na verdade, é um tratamento para obesidade, ele é um remédio que ele é bom e ele funciona enquanto ele é tomado. Uhum. Então, a ideia é que você faça uma modulação do apetite para que as mudanças do estilo de vida que são necessárias e fundamentais para o tratamento de longo prazo da obesidade, elas sejam efetivadas ali na sua rotina. Uhum. Então, na verdade, você está modulando o apetite, aumentando a saciedade para que você consiga seguir o plano da nutricionista, um plano de forma estratégica para não ter perda de massa magra e siga fazendo a sua atividade física de forma regular, aumentando a sua intensidade progressivamente. Perfeito. Então, não é só tomar o remédio, não é só tomar o Ozempic. E aí vem um outro mito muito importante também relacionado a isso, que é a questão que o remédio vicia, né? Isso acho que psiquiatra também ouve muito falar. Sim, Que não quer começar o remédio porque tem medo de ficar viciado na Sim. medicação. Então, essa questão do vício é uma lenda urbana, né? Na Uhum. verdade, o remédio ele funciona enquanto você toma, quando você suspende a medicação, aquele efeito que ele fazia lá no seu, aumentando a sua saciedade, acaba. Então, se você não teve toda essa mudança estrutural que você precisa para manter o seu peso, o seu apetite vai voltar, os seus hábitos alimentares ruins vão voltar e você vai voltar para aquele peso anterior. Não por É. um mecanismo de De dependência dependência química da não, medicação, né? simplesmente parou de tomar o Exato. remédio. E a gente vê muito, isso faz parte, né, do estigma da obesidade, do preconceito em relação ao tratamento, que você não vê, por exemplo, em quem trata hipertensão, que também é uma doença crônica, Sim. e também vai usar remédio, também precisa da mudança do estilo de vida para ajudar a controlar os seus níveis pressóricos, mas todo mundo entende que se parou de tomar o remédio da pressão, sua pressão vai subir de novo. Então, Exato. com a obesidade é exatamente a mesma coisa, só que a gente não tem esse preconceito, não tem o medo de viciar, né? Então, é para esclarecer essas coisas que estamos aqui. Maravilhoso! Ju, e pra gente fechar aqui, né, essa breve e maravilhosa conversa sobre esse tema tão importante, que conselho prático você costuma dar para os seus pacientes e você daria para as pessoas que estão assistindo a gente, e que estão considerando, que estão acima do peso, que têm obesidade, que estão considerando procurar o tratamento ou cuidar disso, né, assim, de uma forma melhor? A gente sabe que as pessoas com obesidade, muitas vezes, adultos com obesidade, têm um histórico de muitas vezes já terem anos, né, assim, de muito estigma, de muito, enfim, sofrimento mesmo, né? Tanto pelas consequências da obesidade e pelos tratamentos inadequados ou tentativas inadequadas de perda de peso, né? Enfim, que conselho prático você costuma dar para os pacientes que te procuram? Normalmente eu falo, para de pensar e vai, né? Então, Maravilhoso. vai procurar, porque é exatamente isso. Tem alguns estudos que mostram que a gente demora, em média, né? O paciente com obesidade, ele leva, em média, 6 anos de pensar que ele precisa procurar um atendimento médico, uma ajuda profissional para isso, de fato, iniciar um tratamento para obesidade. 6 anos. 6 anos. Então, dentro desses 6 anos, você só ganhou peso nesse período. Então, o que já estava complicado lá inicialmente, você deixa esse tempo passar,
Muito por conta desse estigma, desse preconceito de que é só fechar a boca, né? Que é só uma questão de força de vontade, Sim. que eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E demora anos para poder conseguir procurar um atendimento médico que de fato vai fazer diferença na sua vida. Isso não é só, né, culpa da pessoa que demorou, mas realmente, infelizmente, acho que até o quanto que a gente tinha de desconhecimento sobre Sim. a obesidade, né? Os profissionais de saúde também têm preconceito em relação ao paciente que tem obesidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de abordar isso, desde que isso seja uma queixa principal e trazida pelo paciente, né? Para que a gente tenha um espacinho ali, uma brecha para poder abordar esse assunto que certamente vai trazer muita melhora de qualidade de vida, né, tratando a obesidade. Bom, vamos pro nosso próximo tema, também muito importante. A gente poderia ficar aqui 3 dias e 3 noites, né? Falando sobre cada um desses temas maravilhosos. Ainda mais eu sempre brinco, né? Nós, nerds, que a gente gosta de estudar e aí vai vendo evidência, né? Mas tentando resumir, a ideia aqui é trazer insights, assim, né? Mais relevantes e importantes para ajudar vocês da melhor forma. Então, vamos falar um pouquinho sobre menopausa, Juliana. Bora. Que nó que é na vida, né? E eu acho importante, assim, também trazer não só a menopausa, né? Porque aí já também puxando sardinha para o meu lado, né? Assim, na saúde mental a gente vê, primeiro como mulher, né? A gente vê a bagunça que os hormônios... A bagunça não, a maravilhosidade que os hormônios fazem na nossa vida, Uhum. mas que como as alterações hormonais impactam, né? Na nossa saúde, na nossa disposição, né? Inclusive na nossa saúde mental, né? E ao longo da vida, a gente sabe também que ao longo do ciclo reprodutivo ali, né, assim, da mulher, tem essas alterações mais cíclicas mensais, né? Que toda pessoa que menstrua sabe o que é, né? Umas mais, outras menos. Mas a gente tem também ciclos ali ao longo da vida, períodos ao longo da vida que são muito importantes, né? E que trazem diferença na saúde física, hormonal, metabólica, né? Mas também na saúde psíquica, né? Então, na psiquiatria, a gente vê muito também, né? Tanto, enfim, já é documentado já há bastante tempo, né? Como que a gente tem um aumento, né? De números de episódios, né? De episódios de humor, tanto na gestação, por exemplo, né? O período ali periparto, né? Assim, é um período crítico de adoecimento, né? Sim. Adoecimento psíquico para as mulheres. E na menopausa também. Isso não é coincidência, né? Não é coincidência. Tem ali os hormôniozinhos agindo e aí a gente consegue ver a importância que os hormônios têm em tudo no nosso corpo, né? Então, por isso que eu acho, enfim, importante a gente poderia, enfim, fazer episódios só sobre isso, só sobre cada uma dessas fases. Mas a gente escolheu aqui falar sobre menopausa, né? Assim, desse período do climatério, da menopausa, um período tão importante que traz um impacto tão grande, né? Assim, na qualidade de vida, que é uma alteração fisiológica, mas que não, né? Não por ser fisiológica, não deixa de trazer, às vezes, alguns impactos negativos, né? Então, a gente também tem nesse período maiores índices, né? Um risco maior de, por exemplo, de depressão e ansiedade, né? Assim, para as mulheres. Então, enfim, dentro dessa ideia, né? Queria te perguntar, primeiro, para a gente entender, muitas pessoas ainda associam acham que menopausa é o fim da menstruação, Uhum. né? Parou de menstruar. A menopausa parou de menstruar. O climatério, né? Assim, parou de menstruar, entrei na menopausa e a única alteração que tem é parar de menstruar. É verdade, Juliana? Então, a menopausa não é simplesmente só parar de menstruar, né? Então, a gente olha para trás quando a gente faz esse diagnóstico, então você tem que estar 12 meses da sua última menstruação para a gente chamar de fato de menopausa. Mas essas alterações hormonais, elas começam até 3 a 5 anos antes da última menstruação. Então, muita coisa pode acontecer antes que a gente fica na dúvida se é da menopausa ou se não é, e que de fato pode ser. Mesmo a mulher menstruando, assim, Mesmo a mulher normalmente, menstruando. já podem estar sentindo algumas coisinhas ali diferentes, que já pode ser um Pode, que indicativo. vão piorar nesse Uhum, processo, né? uhum. Então, o primeiro hormônio que começa a falhar ali é a progesterona. Então, a gente começa a ter irregularidade menstrual. Depois disso é que vem a redução da produção de estrogênio,
até que finalmente ele para e aí a gente tem a última menstruação. Mas toda essa alteração, né? Então a gente tem no sistema nervoso central os receptores de estrogênio, de progesterona, que fazem uma regulação de uma série de vias que estão ali dentro. Então a gente vai ter alteração tanto de resistência à ação dos hormônios, quanto aumento de secreção de determinados neurotransmissores, de algumas vias, de outras que vão estar ou mais ativadas ou menos ativadas, e Uhum. tudo isso vai fazer com que o nosso cérebro esteja realmente numa revolução que faz com que a gente tenha esses sintomas, né, de irritabilidade, Hum. maior chance, né? Então, pacientes que já tiveram algum episódio de transtorno de humor antes, elas têm uma maior probabilidade de Sim, desenvolver isso, não só na menopausa, mas em sim, qualquer outra fase da vida da mulher que vá ter essas alterações hormonais mais bruscas, sim. Na né? gestação, Na por gestação, no exemplo, né? pós-parto, Uhum. então tem muita coisa que acontece com a gente. É, e aí é basicamente isso que acontece, né. Não sei se você viu, se viralizou aí uma entrevista da Fernanda Lima com Hum, Marcelo Tais, que ela hum. fala justamente que ele fala dos fogachos e ela Sim, fala assim: "Não, fogacho é o de menos". Tem sim. muita coisa ali que acontece que a gente, antigamente, né, acho que as nossas avós entendiam que isso era um processo natural, né, de Uhum. envelhecimento, que é isso mesmo, e é assim que tem que Tudo bem, vamos ser, que tudo aceitar, né? Já que não bem. tem Então, assim, jeito. Uhum. você não ouvia, né, as pessoas reclamando de menopausa. Então, acho que isso tudo faz parte também de um aumento do conhecimento aí da Sim. saúde da mulher e o que que a gente pode fazer para poder melhorar e aliviar esses sintomas, mas que eles acontecem na menopausa, nesse período da transição menopausal, eles acontecem. Perfeito. E eu acho que isso que você falou também passa a incomodar mais também, porque há 50, 60 anos atrás, as mulheres que estavam nesse período da menopausa, do climatério da menopausa, estavam com tinham um estilo de vida totalmente diferente do que as mulheres de 50, 60 anos têm hoje em dia, né? Sim. Então, por exemplo, ficar mais esquecido, ficar um pouco mais irritado, ficar um pouco mais cansada naquela época, trazia um impacto, incomodava, mas o impacto era menor, né? Assim, faz sentido isso? Porque, assim, hoje em dia, uma mulher de 50 anos, 55 Se anos, tá tem a aí, minha filha, névoa, tá aí na vida, né? Assim, fazendo, trabalhando, cuidando de é, filho, né? Então, tá no mercado de trabalho, então exato, tem funções cognitivas que ela precisa cumprir, que ela vai começar a sentir prejuízo mais do exato. que quem tinha algumas funções, que não exigiam tanto do cognitivo, né. Então a Perfeito. gente sente muito mais o impacto da menopausa hoje em dia. A partir desses sintomas, para uma mulher que começou a sentir isso, o corpo funcionando de uma forma diferente, ou esses sintomas surgindo, dá para identificar como é que faz para saber, porque sim, a menstruação ainda está regular, por exemplo, né? Então, como é que a gente faz para identificar? Como é que a mulher pode fazer para identificar? Que médico ela procura para entender melhor sobre isso e saber se tá de fato na menopausa ou não e os cuidados que são necessários e tem alguma coisa para ser feito nesse sentido? Bom, então a gente pode procurar primeiro o ginecologista e contar quais são as suas queixas, né? Mas muitas vezes vem parar no endocrinologista pela mulher pensar que ela tem outros sintomas e quer checar os hormônios. E aí Uhum. cai no endocrinologista. E aí, o que que a gente faz para tentar entender? Primeiro, tem que escutar muitas coisas. Às vezes, as pessoas até estranham um pouco, acham que foram. Não, peraí, é assim, é aqui mesmo. Endocrinologia, Não é psiquiatra, não é terapia também. psicólogo. Você vai ter que falar muita coisa para eu poder entender o que está acontecendo, Quando o médico é bom de verdade, né? Quando a gente tá realmente preocupado em investigar, é isso que acontece, né? Às vezes a né? pessoa vai na consulta ali de 5, 10 minutos, não dá nem tempo de dar bom Não dia, boa dá. 5, tarde, 10 né? minutos não dá para fazer diagnóstico Não de dá, não menopausa. dá, pessoal. E aí, dentro disso, a gente vai ver como é que está o ciclo menstrual da mulher. Então, anotar a data da menstruação é importante. A primeira coisa que acontece é ir encurtando o ciclo menstrual justamente por essa falha da progesterona inicial. Depois, esses intervalos vão aumentando. Então, isso aí já dá uma dica que você provavelmente está na transição menopausal. E aí, a gente também tem exames laboratoriais que vão ajudar ou não nessa fase inicial. Uhum. Então, para a gente perceber que de fato está na menopausa, a gente vai ter um estradiol muito baixo e um FSH mais alto. Mas isso não acontece ali no início da transição menopausal. Isso vai ficar mais evidente com o passar do tempo. Então, nessa primeira fase é realmente
um desafio a gente saber se aqueles sintomas são todos da menopausa ou não. Até porque existe o contrário das pessoas acharem que tudo é da menopausa. Sim. E aí a gente precisa, de fato, saber fazer uma anamnese completa e de vários aspectos da vida para a gente entender se não está mais por uma questão psiquiátrica, né? Uma mulher sobrecarregada, que não dorme direito, né? Então, que pode ter um transtorno de ansiedade que está atrapalhando uma série de outras coisas, isso ainda não ser menopausa. Sim. Mas isso é muito individual e aí a gente Uhum. tem que ver de acordo com a história de cada mulher que vai procurar o médico. Nesses casos, por exemplo, né, a mulher que está tendo sintoma nesse período da perimenopausa ou da menopausa especificamente, que está tendo sintomas de não só de fogacho, mas sintomas psíquicos, sintomas, enfim, alterações físicas. Tem alguma coisa alguma intervenção? Como é que funcionam os tratamentos hormonais, terapia hormonal? É indicado, não é indicado? Para quem é indicado? Como é que vocês avaliam isso na prática? Então, uma coisa que ajuda também a gente fazer o diagnóstico de menopausa é saber quais são os sintomas mais específicos de menopausa. Então, normalmente são os sintomas relacionados à falta de estrogênio. O principal são os sintomas vasomotores e o fogacho é um deles, né? O que é o fogacho? É aquele calor que aparece do nada. Você tá no mesmo ambiente, na mesma temperatura, e aí ele Só você tá aparece. lá E aí você fica pingando vermelha, suor. sua nuca, sua aqui dentro da roupa e acontece muitas vezes ele começa à noite, né. Então, quando a mulher tem esses sintomas e tá com irregularidade menstrual, a gente sabe que tá na transição É menopausal. bem O que típico, vem né? ali junto, né, ali são detalhes, Uhum, mas a gente vai ter clinicamente um diagnóstico. sim. Então, quando a gente vem com sintomas vasomotores, são os sintomas que mais se beneficiam da terapia hormonal. Então, Não são essas todos os mulheres sintomas que melhoram magicamente com terapia hormonal, não né? é Queríamos esse milagre, não é milagre, Juliana. milagre. Juliana. Então, justamente, as mulheres que têm sintomas vasomotores são aquelas que a gente vai indicar a terapia hormonal. As que não têm, a gente vai ver outros detalhes ali para ver se está indicado naquele caso ou não. Porque a gente vai estar sempre pesando o risco-benefício disso. Mal ou bem, eu estou falando de um tratamento hormonal que vai ter os seus riscos, que vou falar um pouquinho depois, tá? Uhum, E aí, quando é que a gente vai indicar a terapia hormonal? Primeiro, para quem não tem contraindicação, né? Então, na anamnese, eu vou ter que avaliar qual é o risco de cânceres dependentes de estrogênio. Então, uhum, câncer de mama, câncer de endométrio, né, do útero, né, e ovário. Então, uhum. a história familiar é muito importante para isso. Então, se a pessoa tem 2 parentes de primeiro grau que tiveram câncer de mama, por exemplo, numa idade mais precoce, ela já não vai ser uma candidata à terapia hormonal. Então, a primeira coisa que eu faço é saber: pode fazer? Né, então, se ela não tiver fatores de risco familiares, né, não tem uma história própria, né, de nódulo na mama que está em investigação, tá com a rotina ginecológica toda em dia, então mamografia, ultrassom de mama, ultrassom transvaginal, sem nenhum problema, tudo certinho, ela é uma candidata à terapia de reposição hormonal, Uhum, tá? E aí, para quem serão as mulheres com mais benefício? Aquelas que têm sintomas vasomotores. uhum. As que estão com irritabilidade, com depressão, com ansiedade, o que acontece? A gente sabe, né, eu já expliquei inicialmente, que existe ali uma fisiopatologia que explica, né, que justifica que esses sintomas apareçam por esse desequilíbrio hormonal que Sim. acontece na menopausa. E aí, quando você faz a terapia de reposição hormonal, o que tiver ligado a isso pode ser que melhore, Uhum, né? Mas não é milagre. sim. Então, muitas vezes, como a gente já pontuou também, é uma janela que a mulher está mais suscetível a abrir um quadro de depressão, a abrir um quadro de ansiedade, principalmente considerando em que contexto essa mulher está inserida, né? Uhum, Então é uma mulher que está bem profissionalmente, que está bem no casamento, que tem alguma outra questão ali que vai estar, então isso também vai influenciar, né, uhum, se esses sintomas estão aparecendo ou não. Então, o que tiver relacionado à parte hormonal pode ser que melhore sim, mas uhum. muitas vezes não é suficiente. Então, na prática, a gente começa e observa de perto o que vai acontecer. Bom, então a gente tem esses benefícios, então realmente, né, assim, que são, enfim, comprovados, né? Mas como para tudo, né, na medicina, para todas as intervenções, a gente tem que pesar sempre risco e benefício, né?
Então, quais são os riscos da terapia de reposição hormonal? Que as pessoas, assim, quais são os principais riscos que as pessoas precisam ficar atentas? Então, uma coisa que é muito importante quando a gente fala de menopausa, quando eu falo dos sintomas vasomotores, eles são os mais importantes, né, como um sinal clínico da menopausa, e eles estão diretamente relacionados também ao risco cardiovascular. Então, esses sintomas, uma das explicações é que existe uma disfunção endotelial ali da camada interna dos vasos, e que aumenta o risco de formação de placa, que vai levar ali ao entupimento, né, da coronária, levar a infarto, AVC e tudo isso, que é o que a gente não quer. Então, o estrogênio, ele protege a mulher em relação à doença cardiovascular. Quando a mulher entra na menopausa, ela perde essa proteção. Então, é muito importante que a gente comece a terapia hormonal da menopausa dentro do que a gente chama de janela de oportunidade. O que é isso? Começar a terapia hormonal antes dos 60 anos ou menos de 10 anos da menopausa, que Então, é tem uma janela ali bem específica, tem né? um Não... tempo, Uhum. porque quando a gente começa isso precocemente, você ainda não deu tempo da mulher ficar desprotegida ali daquela falta de estrogênio e que a doença ateromatosa, as placas, elas progridam, né? Uhum. Então, quanto mais cedo a gente começa ali dentro do diagnóstico de menopausa, certinho, correto, a gente começa a terapia de reposição hormonal, a gente está protegendo essa mulher de Uhum. progredir na doença cardiovascular. Se a gente começa isso mais tarde, depois de 10 anos, eu dei tempo dessas placas progredirem. E aí eu vou ter um efeito contrário, efeito oposto do estrogênio, que é um hormônio pró-trombótico, né? Sim. Faz trombose. Então, se eu tenho esse desenvolvimento dessa placa, e essa placa já é uma placa mais instável com esse tempo, com a idade, com os outros fatores de risco para a doença cardiovascular associados, hipertensão, diabetes, sobrepeso, tudo isso, eu aumento o risco dela ter algum evento cardiovascular. Então, por isso que é muito importante a gente estar dentro dessa janela de oportunidade. Ah, mas eu não sabia, já tenho mais de 60 anos, já estou com 10 anos de menopausa, mas eu ainda sinto muito calor, estou com um prejuízo importante da minha qualidade de vida. Uma contraindicação absoluta? Não é. Uhum. Mas aí a gente vai ter que fazer uma avaliação mais criteriosa, né? Fazer exames complementares mais específicos para doença, para estratificação de doença coronariana, para eu saber se teve progressão de placa, se já tem placa, se não tem. Se não tiver, se for uma mulher que tem um estilo de vida saudável, que não tem outros fatores de risco, pode ser que ela não tenha uma história familiar para infarto, enfim, pode ser uma mulher que passou 10 anos e não teve progressão. Aí sim eu posso Uhum. começar. Então, não é uma contraindicação absoluta, mas Não tem que... seguir, você não tá Sim, fadada a nunca mais fazer sim. reposição hormonal, Uhum. porque você perdeu a janela de oportunidade, mas Uhum. aí é uma outra avaliação, Precisa ter uma investigação muito mais muito mais específica e detalhada profunda, para a né? gente garantir a segurança do tratamento. Perfeito. E bom, também é um tema que a gente falaria aqui dias e dias, né? Mas para a gente fechar esse tema, que conselho prático você costuma dar para as suas pacientes que chegam para você no tratamento? Ou, enfim, que você gostaria de dar para as pessoas de uma forma geral que estão assistindo e que estão próximas aí desse período, dessa fase da vida, ou que já estão com sintomas? Que conselho prático você dá para essas pessoas? Fazer atividade física, né, então Não acredito! exercício Não acredito, atividade física ajuda em alguma coisa na saúde? ajuda em muitas coisas na saúde, né, então o exercício físico ele é remédio, então ele trata uma série de doenças Sim, e ele é prevenção para uma série de outras coisas. sim. Então, para a gente entrar da melhor forma possível na menopausa, quanto melhor o seu preparo físico, quanto melhor a sua composição corporal, quanto mais músculo você tiver, melhor vai ser o seu processo de envelhecimento. E isso Uhum. considerando a menopausa, então você vai dormir melhor, né? Então, que um dos grandes problemas das queixas das mulheres da menopausa é a piora da qualidade do sono. Então, a Sim. atividade física, ela melhora a qualidade do sono, vai melhorar as questões de depressão, de ansiedade, tudo isso que pode estar ali ainda atrapalhando a mulher que está passando por essa fase mais complicada em termos hormonais, né. Então a minha dica para tudo, mas também para a mulher na menopausa, é fazer atividade física de forma regular. E bom, tá chegando ao fim nossa conversa, pelo menos aqui, né? Então, queria que você deixasse
uma mensagem final. O que você gostaria que as pessoas levassem dessa nossa conversa aqui hoje, que elas ficassem refletindo sobre? Então, o que eu acho muito importante é que a gente valorize a nossa saúde mental, né? Então, se conhecer melhor e saber entender quando os sintomas estão trazendo prejuízo funcional. Então, se você está com alguma questão que você acha que é hormonal, que não é hormonal, o que quer que seja, sempre que esse sintoma estiver te levando a algum prejuízo da sua qualidade de vida, do seu relacionamento, do seu trabalho, esteja aberta a escutar um profissional de saúde, procure ajuda, porque a gente sempre precisa descartar causas orgânicas, então isso é uma das coisas que faz parte do trabalho do Sim. endocrinologista, porque existem várias doenças endócrinas que se confundem com transtornos psiquiátricos. Então a gente sempre descarta causas orgânicas, mas é bom que a gente se conheça e respeite, né, aqueles sintomas que a gente acha que estão tendo prejuízo na sua qualidade de vida e procurar ajuda sempre que necessário. Maravilha. Ju, agora deixa. Como é que as pessoas te encontram? As pessoas estão aqui te assistindo até agora, se apaixonaram, se encantaram pelo jeito de você falar e explicar as coisas maravilhosamente bem, e elas vão ficar: meu Deus, onde é que eu encontro a doutora Juliana? Conta pra elas. Bom, então tem as minhas redes sociais, né? O meu Instagram, doutora Juliana Abreu, underline endocrinologia. Atuo no meu consultório particular, né? Então atendo na Barra da Tijuca e em Niterói, em Caraí, e também faço consulta online. E nos meus pacientes do SUS, né? Que eu tô lá também, então no Hospital Cardoso Fontes e no Hospital Antônio Pedro. Então, maravilha, Ju, muito obrigada pelo seu tempo aqui, por ter se disponibilizado e por ter, enfim, derramado todo esse saber aqui sobre nós. Te agradeço muito, muito bom poder contar com colegas como você. Assim, você, enfim, depois que fui conhecendo e conhecendo mais o teu trabalho de você, fui admirando cada vez mais. Então, é muito bom poder ter colegas. Às vezes a gente se sente sozinho, né? A gente fica vendo um monte de essas coisas que acontecem por aí, Uhum. né? De informação, de desinformação em saúde. Então, acompanhar o teu trabalho nas redes sociais, acompanhar teu trabalho de perto, assim, o cuidado que você tem com os pacientes, assim, isso, dá um quentinho no coração, sabe? Então, é muito bom poder ter essa parceria e, principalmente, ter te recebido aqui. Muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu valioso tempo. E as portas estarão sempre abertas, viu? Volte. Eu que agradeço pela oportunidade, fiquei muito feliz, lisonjeada de estar aqui para a gente falar de 2 temas tão importantes e de poder fazer parte aqui, né, ter a sua confiança para poder falar sobre esses assuntos tão legais e trazer informação para quem precisa. Maravilha. E bom, você me encontra lá no @brunacampospsique. Lá tem bastante conteúdo sobre saúde mental. E se você é profissional de saúde, se você é médico especificamente, você pode me encontrar também no @brunacamposacademy. Então lá a gente bate um papo sobre consultório, e tem, enfim, muitos conteúdos e treinamentos também para, enfim, melhorar a nossa vida no consultório, né? E às vezes a gente se sente muito sozinho no trabalho no dia a dia do consultório, mas não precisa ser assim. Então, se você é médico, me encontre por lá. E bom, se esse papo aqui foi útil, se você gostou, já deixa aqui seu comentário, deixa sua curtida. E se tem alguém, algum amigo, algum familiar que, dentre os assuntos aqui que a gente falou de tanta coisa tão importante, né? Então, eu tenho certeza que tem alguém aí próximo que pode se beneficiar dessas informações. Pega esse link, manda já lá no grupo do WhatsApp, manda lá para todo mundo e espero você no próximo episódio.